Meu nome é Carolina. Meu filho Gabriel acordou gritando às 3 da madrugada. E naquela noite, algo que eu pensava ser impossível se tornou inegavelmente real. Ele tinha apenas 6 anos. 6 anos. A idade de um menino que deveria estar preocupado com desenhos animados, com amigos da escola, com qual sabor de sorvete escolher no fim de semana. Não com morte, não com afogamento, não com nomes de criminosos que vivem em lugares que ele nunca havia estado. Mas naquela madrugada de 12 de março de 2019, ele acordou com o corpo inteiro tremendo, coberto de suor frio, em pânico absoluto que eu, como médica pediatra, nunca havia presenciado em uma criança. Sua frequência cardíaca estava elevadíssima. Sua respiração era rápida, ofegante, seu corpo convulsionava. E então, ele disse as palavras que mudaram tudo. Ele me jogou no rio. Não consigo respirar. A água está entrando nos meus pulmões. Ele me jogou no rio de novo. Gabriel não sabia nadar. Isso é crucial entender. Meu filho tinha pavor genuíno de água. Uma fobia documentada, testada, confirmada. Ele não conseguia nem entrar na piscina do condomínio sem chorar descontroladamente. Morávamos em São Paulo, apartamento no centro da Vila Mariana, a mais de 200 quilômetros de qualquer rio. Ele nunca havia visto um rio de verdade na vida inteira. E ainda assim, naquela madrugada, descrevia seu próprio afogamento como se tivesse vivido aquilo, como se tivesse estado lá. Como se as águas escuras ainda estivessem nos seus pulmões. Meu marido Roberto correu pelo corredor. Eu já estava na cama de Gabriel, abraçando-o, tentando acalmá-lo com minha voz de pediatra treinada. Minha voz que acalma pais assustados. Minha voz que traz razão. Gabriel, é apenas um pesadelo, eu sussurrei. Minha mão em seu peito, sentindo seu coração disparado. Você está seguro, mãe está aqui. Está tudo bem, mas ele sabia que não era apenas um pesadelo. Seu corpo sabia. Seus olhos sabiam. Havia uma verdade ali que nenhuma criança de 6 anos deveria conhecer. Ela também estava lá, Gabriel sussurrou, apontando para a porta onde Sofia, minha filha de 3 anos, havia aparecido assustada com os gritos do irmão. Não, só eu estava. Você não estava lá, ninguém mais estava. Isso foi quando eu senti o primeiro formigamento no estômago. Aquele formigamento que médicos conhecem bem. O formigamento de algo muito, muito errado. Deixe-me ser clara sobre quem eu era antes dessa noite. Meu nome completo é Carolina Mendes Silva. 38 anos de idade. Formada pela Universidade de São Paulo em Medicina, com especialidade em Pediatria, após 5 anos adicionais de pós-graduação. 10 anos de consultório privado na Zona Sul paulistana, atendendo crianças de famílias de classe alta, honorários acima da média, reputação impecável entre colegas e pais. Minha vida era estruturada, era previsível, era baseada completamente em fatos que você pode medir, quantificar, documentar em um relatório médico. Eu acreditava em diagnósticos, em tomografias computadorizadas que mostram o interior do cérebro em detalhes absurdos. Acreditava em ressonância magnética, em neurologia, em psicologia comportamental baseada em evidências, em medicamentos prescritos com precisão de miligramas. Tudo tinha uma explicação científica. Tudo tinha causa e efeito. Tudo podia ser explicado através de leis da física e biologia. Eu não acreditava em Deus. Muito menos em espíritos, em vidas passadas, em reencarnação ou qualquer coisa remotamente espiritual. Meus pais eram agnósticos. Minha família inteira era agnóstica. A religião era vista em minha casa como atraso intelectual, superstição de pessoas que não conseguiram evoluir mentalmente o suficiente para compreender ciência. Roberto, meu marido de 13 anos, era ainda mais cético que eu. Engenheiro de telecomunicações em empresa multinacional. Trabalha com números, com algoritmos, com coisas que você pode tocar, que obedecem leis da física e da matemática. Homem que precisa ver para acreditar, que precisa tocar para acreditar.
que precisa de evidência científica absoluta para acreditar. Gabriel, até aquela noite, era uma criança perfeitamente normal. Talvez até tímido demais para sua idade. Brincava com legos por horas, via desenhos animados educativos, tinha amigos na escola particular onde o havíamos matriculado. Nenhum trauma conhecido. Nenhuma película de horror assistida. Nenhuma história de terror contada por avós. Nada que explicasse pesadelos tão viscerais. Sofia, a mais jovem, tinha 3 anos e era pura alegria. Cantava pela casa o tempo inteiro. Essa era a minha vida, confortável, previsível, segura. Baseada em fatos verificáveis. Até aquela noite. A noite seguinte, Gabriel acordou novamente. Mesma hora aproximadamente. 3h21 da madrugada. Desta vez eu já estava semi-acordada, esperando. Dormindo leve, vigilante. Quando ele começou a se mexer, respiração acelerada, eu já estava ali, segurando-o antes do grito vir. Ele gritou mesmo assim. Novamente sobre o rio, novamente sobre o homem, novamente com detalhes específicos que me assustavam profundamente. Ele tem barba cinzenta, Gabriel disse, tremendo, sua voz um sussurro apavorado. Barba grisalha, comprida. E ele usa um boné azul, azul muito escuro. E ele estava bêbado. Eu senti o cheiro dele, cheiro de cerveja, cheiro de cigarro, cheiro de suor. Eu estava começando a sentir aquele formigamento no estômago que médicos reconhecem. Aquele instinto de que há algo acontecendo que a medicina convencional não consegue explicar. Gabriel, de onde você sabe essas coisas? Eu perguntei, tentando manter minha voz profissional, médica, calma, quando na verdade meu coração acelerava. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos de choro e disse: "Porque eu estava lá, mãe. Eu vi tudo. Eu lembro de tudo. Porque eu morri lá." Naquela manhã, depois que Gabriel dormiu, entrei no consultório com a sensação de que algo ia se desmantelar. Marquei uma consulta com a doutora Marina, psicóloga infantil que eu conhecia de congressos médicos. Uma profissional respeitável. Uma mulher que entendia psicologia infantil melhor que qualquer pessoa que eu conhecia. Pesadelos recorrentes em crianças podem ter várias causas, doutora Marina explicou quando nos encontramos. Trauma observado, ansiedade, problemas de desenvolvimento, mas essa especificidade que você descreve, essa consistência, é incomum. Quantas vezes crianças de 6 anos inventam histórias tão específicas? Eu perguntei. Não é comum, Carolina, muito raramente. Às vezes é indicativo de trauma que a criança observou, não vivenciou. Mas essa especificidade é diferente. Agendei exames no hospital particular onde eu tinha contatos. EEG, ressonância magnética, tudo o que um neurologista poderia pedir. Gabriel fez tudo. E os resultados vieram todos normais. Seu filho é neurologicamente saudável. O neurologista confirmou entregando-os da relatório. Cérebro completamente normal, sem epilepsia, sem tumor, sem nada anormal. O que está ocorrendo não é médico, eu disse quase para mim mesma. Roberto começou a afastar-se de mim. Não era explosivo. Não havia confrontação dramática no início. Eram pequenas mudanças, sutis. Ele voltava do trabalho mais tarde, ficava mais tempo no banheiro, dormia antes que eu saísse do consultório. Menos conversas, menos contato físico, menos de tudo. Uma noite, enquanto eu conversava com Gabriel sobre seus pesadelos, fazendo anotações como se fosse avaliação terapêutica profissional, Roberto literalmente explodiu. Sua voz subiu. Sua frustração transbordou. "Você está alimentando essa fantasia, Carolina", ele gritou. "O menino precisava de rotina normal, de pai e mãe focados em coisas reais. E você está aqui fazendo de conta que nosso filho é reencarnação de algum menino que morreu em 2002. "Eu não estou alimentando nada", eu respondi, também elevando minha voz. "Estou tentando entender nosso filho. Estou tentando descobrir por que ele tem memórias de algo que ele absolutamente não deveria ter vivido." "Você está enlouquecendo", Roberto disse. E as palavras pendiam no ar entre nós como veneno.
E você está destruindo nossa família com isso. Sofia começou a chorar no outro cômodo. Gabriel saiu correndo da sala. Roberto entrou no banheiro e fechou a porta. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, eu sentia nosso relacionamento realmente em perigo. Nós não estávamos tendo um desacordo temporário. Estávamos literalmente nos afastando um do outro. Eu dormi no sofá naquela noite. E pensei em uma única coisa obsessivamente. Eu precisava de respostas, de evidência concreta. Porque se eu pudesse provar que Gabriel não estava enlouquecendo, talvez pudesse salvar meu casamento. Talvez pudesse salvar minha família inteira de desmoronar. 7 noites de pesadelos consecutivos. Gabriel estava perdendo peso, pálido, com olheiras profundas em um rosto de criança que deveria estar brilhando de alegria. Mas em vez disso estava sombrio, preocupado, como o rosto de alguém carregando um segredo impossível. Eu havia cancelado 2 pacientes para estar em casa. Roberto havia deixado o trabalho mais cedo diversas vezes. Sofia chorava constantemente, pedia repetidamente para dormir na cama dos pais. A dinâmica de nossa família inteira estava se desintegrando. Naquela noite, era 19 de março, uma quinta-feira. Gabriel sentou-se na cama. Não gritou desta vez. Olhou para mim com uma clareza absoluta que não esperava em uma criança de 6 anos. Uma clareza que me assustou profundamente. "Mãe", ele disse, sua voz estranhamente madura. "Eu preciso contar o nome dele para que você acredite. Porque se eu contar o nome exato, você vai procurar. E você vai descobrir que eu estou falando a verdade." Meu instinto de médica me disse: "Não interrompa agora. Não questione. Deixe falar completamente." Meu nome era Rafael. Gabriel começou, sua voz distante, como se falasse de alguém que não era ele. "Rafael Soares de Melo. Eu tinha 14 anos quando morri. Eu estava fugindo de casa porque meu padrasto me batia, muito. Eu não podia mais. Eu fugi. Eu pedi carona na BR-116, perto de Curitiba. Era agosto de 2002. Dia 17 de agosto de 2002. Eu não conseguia respirar. E o homem que me pegou, ele se chamava Maurício. Maurício Henrique da Silva. Ele era caminhoneiro. Dirigia um caminhão vermelho, caminhão grande. Ele parou em uma ponte velha sobre um rio. Rio escuro, rio fundo. E ele... Gabriel começou a chorar. Seu corpo inteiro tremia. Eu o abracei, não esperando mais nada naquela noite. Mas aquele nome, Maurício Henrique da Silva. Uma combinação precisa de sílabas que um menino de 6 anos em São Paulo não teria como conhecer. Um nome de adulto, um nome específico, completo. Aquele nome mudaria tudo para sempre. Dormi muito mal aquela noite. Acordei várias vezes, minha mente disparada. Pensava em coisas que uma médica racional absolutamente não deveria pensar. No consultório, no dia seguinte, eu digitei no Google: Maurício Henrique da Silva, caminhoneiro, BR-116, 2002. Nada, absolutamente nada relevante. Pesquisei desaparecimentos BR-116 Curitiba 2002. Resultados genéricos. Artigos sobre segurança nas estradas. Notícias sobre acidentes. Nada específico. Pensei que Gabriel havia inventado. Sua mente criança havia misturado fragmentos de informação de fontes que ele havia visto. Talvez tenha assistido a um documentário que não estava ciente. Talvez ouvido alguém conversando. Mas havia um problema fundamental. Como ele inventaria uma data específica? 17 de agosto de 2002, uma região exata. BR, seu 16, perto de Curitiba. Detalhes tão específicos de trauma como o padrasto que bate. Liguei para a doutora Marina. Quantas vezes crianças de 6 anos inventam histórias tão específicas? Quantas vezes conseguem manter detalhes consistentes noite após noite? Não é comum, Carolina, muito raramente. Então fiz algo que minha razão não poderia explicar. 2 dias depois, em desespero, liguei para Dr. Marcelo Ribeiro, um delegado que havia conhecido em congresso de medicina forense 5 anos atrás. Marcelo, é Carolina Mendes, pode falar? Conversamos por alguns minutos. Então pedi o favor impossível.
Eu preciso que você verifique nos sistemas antigos da polícia se existe registro de um Maurício Henrique da Silva. Possível envolvimento em crimes entre 1990 e 2015. Região de Curitiba, BR-116. É muito importante. Marcelo riu. Carolina, você sabe que eu não posso acessar dados assim? Por que você precisa disso? É sobre meu filho, por favor. Marcelo concordou verificar. Disse que levaria alguns dias. 3 dias depois, Marcelo ligou de volta. Seu tom de voz havia mudado completamente. Carolina, onde você conseguiu esse nome? Meu coração acelerou. Existe? Existe. Maurício Henrique da Silva, 47 anos em 2002. Caminhoneiro registrado. Fichado por desaparecimento de menor em agosto de 2002. Um adolescente. Caso nunca foi provado. Maurício foi interrogado, mas liberado por falta de provas. Desde então, 23 anos, nenhuma ação. Mas Carolina, como você sabe esse nome? Como seu filho sabe? Eu ouvi a pergunta dele, mas não conseguia responder. Meu mundo inteiro estava desmoronando. O nome do adolescente desaparecido era Rafael Soares de Melo. Marcelo continuou. 14 anos. Fugiu de casa. Visto pela última vez pedindo carona na BR-116, próximo a Curitiba, em 17 de agosto de 2002. Nunca foi encontrado. Era exatamente o que Gabriel havia dito. Exatamente. Até a data. Marcelo, eu sussurrei. Ele ainda está vivo? Maurício Henrique ainda está vivo? Pausa que pareceu eternidade. Sim, Carolina. Tanto quanto eu sei, sim. Mas por que isso importa? Por que você está procurando esse homem? Quando Roberto chegou em casa naquela noite, eu estava esperando. Mostrei tudo. Print screens, e-mails, tudo documentado. Ele leu em silêncio. Seu rosto perdeu cor. Isso não prova nada, ele disse, mas sua voz estava fraca. Pode ser coincidência. Gabriel poderia ter ouvido isso em algum lugar. Alguma reportagem antiga. Uma reportagem de um desaparecimento em 2002, quando nossa casa nem tinha internet rápida. Um menino de 6 anos memorizar nomes exatos? Roberto, não há como ser coincidência. Você quer que eu acredite que nosso filho é reencarnação de uma pessoa morta, Roberto disse. Que nosso filho foi assassinado por Maurício Henrique em 2002 e agora é Gabriel em 2019. Eu quero que você acredite que há algo acontecendo que não conseguimos explicar, eu respondi, minha voz firme. E eu vou descobrir o que é, com ou sem você. Aquelas palavras saíram de minha boca e eu senti o peso. Senti como elas mudaram algo fundamental em nosso relacionamento. Roberto não respondeu. Apenas saiu do apartamento. Marquei passagem para Curitiba para a semana seguinte. Disse a Roberto que era congresso médico importante. Não era mentira completa. Antes de partir, peguei foto de Rafael Soares, que consegui através de Marcelo, documento de identidade de 2002. Preto e branco, qualidade deteriorada. Adolescente de rosto magro, cabelo comprido escuro, olhar triste, como alguém que viveu muito trauma. Mostrei para Gabriel uma noite, sem contexto, sem explicação. Gabriel, você conhece esse menino? Ele olhou por 5 segundos. Seu corpo congelou. Esse sou eu, ele sussurrou, antes de morrer. Naquela noite, 29 de março de 2019, dirigi 400 quilômetros em direção à BR-116, rumo a Curitiba. Roberto dormiu no sofá. Sofia chorou dormindo. Minha mente acelerada, procurando por algo que acreditava ser impossível. Cheguei em Curitiba ao meio-dia. Fui direto à delegacia de desaparecidos. Pedi para falar com doutora Fernanda, delegada responsável pelos casos. Doutora Fernanda era mulher de 55 anos, expressão severa, profissional. Marcelo havia feito contato. Ela me esperava. Os arquivos estão aqui, doutora Fernanda disse, abrindo pasta antiga. Rafael Soares de Melo. Desaparecido 17 de agosto de 2002. 14 anos. Último visto na BR, 16 km 24, posto Shell, pedindo carona. Câmeras de segurança mostravam 3 caminhoneiros naquele horário. Um era Maurício Henrique. Interrogatório de Maurício de 2002. Eu vi o garoto pedindo carona, mas não dei.
Tinha esposa e filhos. Não podia arriscar meu emprego. Caso foi arquivado em 2004. Rafael nunca foi encontrado. Há uma ponte antiga. Doutora Fernanda continuou mostrando o mapa. Quilômetro 137 da BR-116, sobre o rio Iguaçu. Ponte de madeira desativada, nunca foi investigada. Distante demais da área onde Rafael foi visto, segundo polícia naquela época. Mas havia algo na expressão de doutora Fernanda que sugeria que ela sabia algo mais, que ela suspeitava de algo. Você quer investigar lá? Ela perguntou. Sim, eu respondi, agora. Antes de irmos à ponte, doutora Fernanda me levou a encontrar Sônia Soares, mãe de Rafael. Sônia vivia em bairro periférico de Curitiba. Casa modesta, pequena, mas meticulosamente limpa. Paredes cobertas de fotos. Rafael em diferentes idades. Rafael criança sorrindo. Rafael adolescente série. Rafael em uniforme da escola. Sônia era mulher que havia envelhecido pelo peso de um luto que nunca se resolveu. Seus olhos tinham aquele vazio de alguém que perdeu algo precioso. Ela me serviu café em xícaras frágeis. Suas mãos tremiam. Você é a quinta pessoa em 17 anos, ela disse. Amargura acumulada em sua voz. Videntes, médiums, todos mentirosos. Nenhum trouxe meu filho. Sou médica, eu comecei. Formada pela USP. Não acredito em vidência. Mas meu filho de 6 anos tem memórias que correspondem exatamente com o caso de Rafael. Detalhes muito específicos. Datas, nomes. Sônia riu sem humor. Qual memória? Ponte de madeira sobre um rio, rio escuro. Um caminhoneiro chamado Maurício Henrique da Silva. Agosto de 2002. A idade de Rafael, seu padrasto. Sônia congelou. Sua xícara caiu e quebrou. Quem te contou tudo isso? Ninguém, meu filho lembrou, de alguma forma. Sônia saiu por 5 minutos. Voltou com pasta velha, documentos amarelados, fotos antigas, tudo preservado com dedicação religiosa. Depois que Rafael desapareceu, Sônia explicou. Meu marido e eu investigamos por conta própria. Percorremos cada quilômetro dessa rodovia. E havia uma ponte antiga, quilômetro 137, sobre o rio Iguaçu. Ponte de madeira desativada. Eu sempre soube que ele estava lá, Sônia continuou, lágrimas escorrendo. No rio. Mas sem corpo, polícia nunca dragoaria. Vamos para lá, eu disse, minha voz firme. Agora, chamamos a polícia. A ponte estava exatamente como Gabriel havia descrito. Exatamente. Madeira apodrecida. Estrutura antiga, interditada. Embaixo, rio Iguaçu. Águas escuras, profundas. Meu corpo inteiro tremeu. Aquele era o lugar. Meu filho havia estado aqui, de alguma forma. Chamamos a polícia. Doutora Fernanda chegou com equipe de mergulhadores. Cordas, protocolo. Horas de espera. Sônia e eu em silêncio absoluto. Ocasionalmente, ela olhava para mim com esperança e desespero em proporções iguais. Eram 15 horas e 37 minutos quando gritaram de baixo. Ossadas, humanas, adolescente, afundadas em sedimentos, presas em raízes submersas, preservadas pela água fria. Sônia desabou. Eu a ampara segurando-a enquanto chorava. Perícia. Esqueleto compatível com masculino. 14 e 16 anos, morto há 15 e 20 anos. Roupas. Calça jeans Levi's, tênis Adidas branco com listra preta. 3 dias depois, confirmação de DNA. Rafael Soares de Melo. Identificado. Causa da morte. Afogamento. Mas havia fratura no crânio. Golpeado antes de ser jogado. Caso de 2002 foi imediatamente reaberto. Agora era homicídio. Com corpo encontrado, polícia podia investigar criminalmente. Doutora Fernanda emitiu mandado de busca para Maurício Henrique da Silva. Mas quando policiais chegaram à sua casa em Ponta Grossa, encontraram um homem de 67 anos, frágil, branco dos cabelos, barba grisalha, exatamente como Gabriel havia descrito. Não ofereceu resistência? Na delegacia, Maurício negava. Eu me lembro desse caso. Fui interrogado em 2002. Eu vi o garoto pedindo carona, mas não dei. Tinha esposa e filhos. Tinha nota fiscal de quando abasteci em Curitiba. Você pode verificar.
Doutora Fernanda verificou. Nota fiscal de 2002 comprovava. Maurício havia abastecido em Curitiba naquele exato horário. Sem contradição, Maurício tinha álibi, mas doutora Fernanda voltou aos arquivos. Câmeras do posto de gasolina mostravam 3 caminhoneiros e um detalhe crucial. Depois de Maurício sair, outro caminhão entrou. Scania vermelho, motorista usando boné. Doutora Fernanda amplificou a imagem. Qualidade péssima, mas visível. Placa HGT 4521. Registrado para a transportadora Rodosul. Motorista em 2002, João Pimentel de Oliveira. Pistas. Trabalhara para a Rodosul de 1998 a 2010. Depois abriu negócio próprio. Mora em Curitiba. Nenhuma ficha criminal. Vida aparentemente normal. Doutora Fernanda bateu à porta de João Pimentel em 4 de abril de 2019. João não oferecia resistência. Simplesmente pediu para falar com o advogado. Mas antes disso, fez perguntas que gelaram o sangue de todos. Vocês encontraram o corpo depois de todos esses anos? Doutora Fernanda confirmou. E João Pimentel desabou. Chorou como criança. Como alguém que havia carregado segredo impossível. Eu queria denunciar há anos, João disse, sua voz quebrada. Mas tive medo. Medo da prisão. Medo de destruir minha vida. Então carreguei isso por 17 anos. Interrogatório de João revelou tudo. Ele dirigia Scania vermelho em 2002. Viu Rafael pedindo carona. Deu carona. Rafael estava magoado, maltratado. João estava bêbado. Em algum ponto, ocorreu confronto. Ele tentou fugir do caminhão, João explicou, voz vazia. Enquanto eu dirigia, abriu a porta. Tentou pular. Tive medo que se machucasse. Então parei na ponte. Nós brigamos. Eu era mais forte. Bati nele. Bati com força. Seu sangue sujou a cabine. Ele caiu, inconsciente, ou quase morto. Estava em pânico. Então peguei seu corpo e o joguei no rio. Joguei. Assisti enquanto desaparecia na água escura. Enquanto João confessava, polícia encontrou arquivo de texto em computador antigo. Confissão escrita de 2014 ou 2015. Preciso escrever antes de morrer. Tenho câncer. Médicos dizem alguns meses. Antes de desaparecer, preciso deixar isso registrado. Em 17 de agosto de 2002, peguei um garoto pedindo carona na BR-116. Rafael. 14 anos. Fugindo de casa. Eu estava bêbado. Trabalhei a madrugada inteira. Quando ele entrou no caminhão, falava de seu padrasto, de apanhar, de não querer voltar. Eu entendia. Meu pai também era violento. Mas em um momento Rafael tentou sair do caminhão enquanto eu dirigia. Abriu a porta. Chamou por ajuda. Tive medo de ser acusado de sequestro, de pedofilia. Então o bati. Bati com força. Seu sangue sujou a cabine. Parei na ponte. Ele estava inconsciente. Muito sangue. Entrei em pânico. Então o joguei na água. Assisti enquanto ele desaparecia. Vi seus olhos me encarando enquanto afundava. Por 17 anos carreguei essa culpa. Principalmente quando o câncer começou. Vejo os olhos do menino Rafael me encarando. Sinto tudo. Se alguém achar isso, diga para a mãe do Rafael que sinto muito. Meu nome é João Pimentel de Oliveira. Sou um assassino. Matei Rafael Soares de Melo. Caso resolvido. Maurício Henrique da Silva foi liberado. Inocente o tempo inteiro. Mas 17 anos de culpa injusta havia destruído sua vida. Esposa divorciou em 2005. Filhos se afastaram. Reputação destruída. De volta a São Paulo, fiz algo que nunca havia feito. Visitei centro espírita. Não porque acreditava completamente, porque não acreditava não ainda, mas porque precisava tentar compreender. Centro espírita era lugar simples. Paredes brancas, velas acesas, quietude rara em São Paulo. Médium chamada Irmã Celeste, 70 anos, recebeu Gabriel e eu em seu consultório. Seus olhos eram gentis. Após conversa longa com Gabriel, Irmã Celeste entrou em transe. Seu corpo relaxou. Sua voz mudou. Voz não era dela. Ela começou a escrever. Psicografia. A criança não é Rafael.
É espírito que estava próximo a Rafael no momento de sua morte. Espírito jovem em evolução, que tentou ajudar, mas não conseguiu. Carrega culpa. Reencarnação como Gabriel foi para levar verdade à luz, para libertar Rafael das águas, para dar paz à mãe. Memórias não são diretas, são observadas. Por isso, confusão sobre assassino. Viu Maurício primeiro, viu João depois, misturou fragmentos, mas a essência da verdade estava presente. Gabriel pode agora descansar. Rafael está em paz. Mãe de Rafael está em paz. Mensageiro pode voltar à infância. Após sessão, Gabriel dormiu profundamente. Primeira noite sem pesadelos em 40 dias. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à normalidade. Brincava, ria, desenhava dinossauros. Roberto leu tudo. Arquivos policiais, confissão, testes de DNA, tudo documentado. E mesmo mantendo ceticismo, não conseguia encontrar explicação racional. Isso é impossível, ele disse. Mas não há outro jeito de explicar. Nosso casamento encontrou novo equilíbrio. Não voltamos exatamente ao que éramos, mas nos encontramos em novo lugar. Um lugar onde aceitávamos o impossível. Hoje é 2025, 6 anos depois. Gabriel tem 12 anos agora. Não lembra mais das memórias de Rafael, mas desenvolveu sensibilidade mediúnica própria. Vê amigos invisíveis. Frequenta centro espírita comigo regularmente. Roberto é mais aberto à espiritualidade, embora continue sendo engenheiro racional. Mas aceita que há coisas além da engenharia. Sofia tem 9 anos e também parece sensível. Começa a desenvolver suas próprias experiências. Roberto e eu nos aproximamos mais. Compartilhamos segredo que ninguém acreditaria. Segredo que mudou nossas vidas. Segredo que cria vínculo que casamentos convencionais nunca conseguem ter. Sônia visita túmulo de Rafael todo sábado. Coloca flores, conversa com ele, diz que sente paz pela primeira vez em 17 anos. Maurício casou-se novamente. Pequeno casamento simples com mulher que o conheceu após libertação e acreditou nele. Tiveram filha. João Pimentel foi condenado a 25 anos. Mas correspondência com Sônia, que o perdoou, é permitida. Eles trocam cartas. Sônia escreve sobre seu filho, João escreve sobre arrependimento, redenção. Mas deixe-me deixar uma pergunta aberta que nunca deixa minha mente de médica. Se Gabriel não era Rafael, se era apenas testemunha espiritual observando crime de outro plano dimensional, quantas outras crianças pelo mundo carregam memórias de mortes que não são suas? Quantas testemunham crimes no plano espiritual e reencarnam para trazer verdade? E mais importante, quantos assassinos estão vivos, livres, respirando, porque nos recusamos a acreditar nas crianças que gritam a verdade? Se você é pai ou mãe e seu filho descreve morte com precisão de quem esteve lá, não ignore. Não medique antes de investigar. Porque às vezes, as crianças sabem coisas que nós, adultos, nos recusamos a acreditar. Deixe nos comentários. Você já viveu algo semelhante? Seu filho já descreveu memória de vida passada? Compartilhe. Você não está sozinho? Inscreva-se para mais histórias como essa. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram o impossível.